Salve, salve, galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. E aqui quem fala é Mafê. E aí, Mafê, mais um episódio que aumentaram os casos e por isso a gente precisa estudar, saber e gravar. Vida de infecto não é fácil. A nossa vida, ela nunca é monótona, né? E isso é ótimo, na verdade, a gente ama. Mas cá estamos nós, mais uma vez, trazendo um assunto que a gente poderia não estar trazendo, mas devido ao aumento de casos reportados em algumas matérias, a gente está trazendo esse tema. Então, antes de falar o episódio, você já deve ter lido aí, né? Mas, para quem tá escutando, eu trouxe uma notícia pra gente começar esse episódio. Então, São Paulo volta a registrar mais de 15 casos de coqueluche pós-pandemia. Especialistas dizem que não há surto. E aí ele coloca, essa matéria foi de 16 de abril, que até abril, 17 casos foram registrados e nenhum óbito foi registrado. Então cá estamos para falar de coqueluche. Exatamente, Mafê. Então hoje, 3 de maio de 2024, estamos gravando aqui em São Paulo, capital. Voltamos a ter casos aí, né, registrados nos nossos dados epidemiológicos, o que liga um primeiro sinal amarelo chama a nossa atenção. E coqueluche, né, causada pela Bordetella pertussis, é uma doença que a gente não tá acostumado no nosso dia a dia a ver, né, Mafê? Não é algo corriqueiro. Sim. Então a gente acaba tendo que revisar aí, assim, fica de olho no assunto e acaba revisando junto com todo mundo, mas não é algo que a gente vê tanto na prática. A nossa prática do adulto, ela não traz a coqueluche como uma das hipóteses diagnósticas, mas da pediatria até pode ser mais frequente do que nós de adulto. Mas, por conta de ser uma doença que é imunoprevenível, não era uma doença que deveria estar com circulação e casos presentes por conta de que temos uma vacina. Ela é uma vacina aplicada diversas vezes, nós vamos falar sobre isso. E ela é uma vacina super efetiva. Exatamente, Mafê. Vamos lá organizar o nosso raciocínio. Coqueluche, causado pela Bordetella pertussis, é um coco-bacilo gram-negativo. É uma doença que ela tem outro nome, né? Assim, conhecidamente como tosse comprida, tosse dos 100 dias, porque é uma bactéria que tem predileção pelo sistema respiratório, pelo trato respiratório, e causa esse sintoma clássico de tosse persistente, muito comprido, durante muito tempo, que quando a gente for falar dos casos clínicos a gente vai falar melhor, mas ela é característica por isso, é a sua principal, digamos assim, porta de entrada, né? Sim, ela é uma doença que tem um período de incubação de 7 a 10 dias. Então, entre o período que você se expôs até começar a desenvolver os sintomas, né? E epidemiologicamente falando, no Brasil, a gente teve, a partir de 2015, uma diminuição de casos. Onde a gente começou lá em 2014 com 4,2 casos por 100 mil habitantes, e em 2023 a gente teve 0,1 casos por 100 mil habitantes. É algo bastante expressivo. Nos anos de 2021, 22 e 23, eu peguei os dados do Ministério da Saúde e tava lá que tivemos confirmados 159, 244 e 214 casos, respectivamente, nesses anos. Exatamente, Mafê. E a história da coqueluche, por exemplo, no Brasil, ela anda muito com a história do nosso sistema, do SUS, né, e do nosso calendário vacinal, do nosso sistema de vacinação, que desde os anos 90 foram implementadas as novas vacinas e desde lá veio em grande queda. Então, assim, se você for ver os dados antes de 1990, assim, era extremamente comum, extremamente expressiva a quantidade de casos que você tinha no Brasil, e desde então eles foram caindo, chegou a ter um aumento, como a Mafê falou, 2014, 2013, a gente estava em queda com esse novo aumento atual. Então, chama a nossa atenção, fica a preocupação. Chama a nossa atenção por conta de que era algo que poderia ser prevenido, mas infelizmente por conta de baixas taxas de vacinação, isso tem voltado. É óbvio que quando a gente pensa em uma doença respiratória, a gente precisa pensar quando ela vai ser presente. Os picos normalmente acontecem no final do verão e começo de outono, mas elas podem acontecer durante o ano todo. A transmissão normalmente é pessoa a pessoa, através de gotícula aerossolizada. Então eu tenho aí aerossol. E quem já teve antes, mesmo doença ou teve esquema vacinal,
pode ter coqueluche. A vacina, ela não te protege 100% e nem você ter tido doença anterior te protege 100% de ter tido de novo. Exatamente, meu filho. Inclusive, dependendo da vacina que você tomar, você pode ter uma imunidade, digamos assim, que vai durar mais tempo, né? Então, só pra gente falar de vacina aqui nesse momento, faz parte do calendário nacional de vacinação a vacina para coqueluche, que ela faz parte da DTP, é o pertussis, né? Que é a Bordetella pertussis que causa coqueluche, e ela também entra na pentavalente. Então, dentro da pentavalente, a gente tem a DTP, o P de pertussis, que é a da coqueluche. E é uma vacina que a gente vai tomar com menos de um ano, né? No calendário nacional, ela tá com 2, 4 e 6 meses as doses. Então, é uma vacina que completamente o indivíduo tá... Principalmente os pais, né? A importância dos pais levarem as crianças para vacinação. Então, essa é a relevância da coqueluche e a gente tá falando dela hoje, falando dessa questão da vacina. E o que o Will traz sobre a duração da sua proteção é importante por conta do tipo de imunização que a gente está prevendo e para quem é essa vacina. Por exemplo, ela faz parte da vacina DTP, que é escrita com letras grandonas, então letras maiúsculas. Ela também faz parte da Penta, também escrevendo com letras maiúsculas, mas ela também tem a vacina de adulto e infantil, que tem um componente de pertussis acelular. E isso faz com que ela seja menos imunogênica do que a vacina que tem o componente pertussis completo, né? Por que isso? Por conta de reações adversas. A vacina pode causar reações adversas e aí eu tenho uma vacina menos imunogênica, ou seja, que protege menos tempo, mas que vai fazer o seu papel de criar anticorpos de uma forma, digamos assim, menos eficaz, criando uma quantidade menor de anticorpos, mas que vai proteger para um período transitório. A gente vai ver bastante essa vacina nas crianças, nas que tem essa questão de efeitos adversos com a DTP e nas pessoas adultas, em pessoas gestantes, quando a gente tem um reforço durante a gestação da DTPA, que é o componente acelular de adultos. Perfeito, Mafê. E por que a gente tá falando de vacina em adulto e em gestante? Como a gente tava falando, né, na década de 90, teve a incorporação no sistema, no calendário vacinal, e depois, quando tiveram os novos surtos, principalmente em crianças menores de 1 ano não vacinadas, e se viu que quem transmitia para elas, quem que era geralmente a ponte de infecção, era a própria mãe. Então se criou essa estratégia que deu muito certo. Tem alguns artigos, já tem alguns dados que demonstram que esse risco de transmissão, quando a gente faz esse bloqueio prévio na mãe, funciona. Já se usou outras táticas também pra gente fazer bloqueio de coqueluche, quando você vacina como se fosse uma bolha específica de quem vai cuidar desses recém-nascidos. Então, não só as mães, mas também familiares e também equipe de saúde que vai ter contato com o neonato. Nos artigos isso é colocado como uma vacinação colocada com um termo em inglês chamado cocoon, tipo um casulo, né? As pessoas que estão dentro desse casulo aí, de cuidado dessa criança. Eu acho isso extremamente legal porque foca como as diferentes estratégias da vacina, né? Que a gente pode usar de uma forma focada para resolver um problema e que realmente funciona. Isso é muito importante da gente comentar, porque às vezes aparece assim, eu vou lá visitar o bebê que nasceu, ou eu vou lá visitar o meu sobrinho e tal. Quando você vai fazer isso, é muito importante que você não vá doente. Isso é óbvio, né? Acho que é bem óbvio, né? Mas pensar que a doença para crianças, ela é muito mais grave. A gente vai falar quais são as possíveis complicações, mas essas complicações acontecem muito mais em crianças. E é muito importante da gente pensar que você tá fazendo isso de uma forma deliberada, podendo levar um risco para dentro dessa casa, dentro desse núcleo familiar, que não é necessário nesse momento. Tá? Que nem você falou, né, Mafê? A gente sabe que a vacina, ela diminui muito a quantidade de sintomas, ela diminui muito a gravidade da doença, coisas que a gente tem que explicar. Apesar disso, depois de um tempo, estima-se que, né, após vários anos, você começa a perder essa imunidade. Então, por exemplo, um adulto que tá com tosse crônica pode ser alguém infectado por coqueluche e poder estar levando para um recém-nascido que às vezes não tá com o esquema completo vacinal. Isso mesmo. E já que a gente tá falando de vacina, vamos falar do esquema que normalmente é priorizado.
combinado. A vacina é uma vacina que está no calendário vacinal de todas as pessoas. Então, se a pessoa nunca tomou o DTP na vida, ela tem indicação de fazer pelo menos 3 doses, em qualquer fase da vida. Mas na infância, que é o período onde normalmente a vacina tá colocada, ela tá colocada no mês 2, então no segundo mês, no quarto mês e no sexto mês, junto de outras doenças, né, que é a vacina pentavalente, que tem aí em composição a pertussis, tétano, difteria, então DTP, a hepatite B e um componente da Haemophilus influenzae tipo B. Essa é a vacina que é feita nos segundo mês, quarto mês e sexto mês. E aí, a partir disso, nesse esquema infantil, eu tenho reforços com DTP com 15 meses e o segundo reforço com 4 anos, ok? Fechou. E aí, só pra complementar, antes de fechar, a gente falou da vacina materna, né? A vacina materna, que é a DTPA com D minúsculo, T maiúsculo, P minúsculo e A minúsculo. É importante isso, tá, gente? Por conta de que isso se refere aos componentes utilizados na vacina e a DTPA tem grandes diferenças sobre isso. Essa é a vacina de adulto, tá? E ela também é utilizada nessa proposta que o Will falou, a partir da 20ª semana, onde a gente aplica essa vacina para estar protegendo, então, quem vai nascer de quem está gestando e dará à luz aí, que pode ser uma pessoa que carreia a bordetela e infecta crianças recém-nascidas. E nesse período até o segundo mês, que é quando a gente vacina, a gente tem uma criança aí suscetível. Perfeito. Então, aqui vamos sublinhar a vacina, né? Vamos salientar a importância dela. Aqui no InfectoCast, a gente, como infectologista, sempre é muito a favor de que você tenha seu esquema vacinal completo. A gente sempre advoga e é a favor das vacinas. E aqui mais um exemplo de uma doença que era esquecida, que volta, né? A mídia volta à tona e que a gente tem que estar conversando por ela de novo. E como a gente já falou aqui nesse episódio algumas vezes, é imunoprevenível. Fechou? Fechou. Vamos agora falar um pouquinho sobre a coqueluche em si. Ela também conhecida, né, como a tosse dos 100 dias ou doença da tosse comprida, que é famosa por essa questão bem peculiar dela, que é muita tosse e uma tosse muito comprida, que tem o que a gente chama de guincho. Então ela tem a sua característica, como a gente estava comentando, que ela faz a infecção da via aérea. Ela não costuma infectar outros locais ou fazer sepse num primeiro momento. Isso é mais raro, só em casos mais graves isso pode vir a acontecer. Mas o mais comum é você ter infecção de via aérea alta e isso ficar persistindo. Não é nem tanto no parênquima pulmonar. Tanto que é característica da doença aquela coisa da criança ficar tossindo. Ela tem episódios de tosse que não consegue recuperar o fôlego entre um episódio e outro, e por isso ela pode evoluir com cianose, pode evoluir com vômitos pós episódios, né? Então, estimula tanto ali o nervo frênico que acaba vomitando. Pode evoluir até com outras complicações se ela já está grave, nesse episódio de esforço respiratório. E ela tem um som meio típico, né? Que é esse esforço da criança para poder respirar. E outra coisa que chama atenção é que a tosse pode demorar muito tempo. A evolução da coqueluche pode ser muito comprida. Então, o paciente pode ficar tossindo ali semanas e semanas. Tem dados epidemiológicos que demonstram que tem gente que fica até 60, 90 dias com tosse persistindo. Então chama a atenção quando o paciente já está com muito tempo de tosse, é um diagnóstico diferencial que a gente tem que considerar. Lembrando que quando você é vacinado, né, crianças vacinadas ou adultos vacinados, geralmente essa tosse, esse sintoma é bem mais leve. E às vezes a pessoa chega até uma infecção de forma assintomática. Inclusive transmite menos a doença enquanto está tendo esses episódios de tosse, que inclusive é um dos momentos de maior transmissão, né? A transmissão, então, né, essa questão de você tossir, você aerossoliza essas gotículas e isso transmite a coqueluche, né? Nessa cadeia de sintomas, a gente tem uma divisão meio acadêmica que coloca 3 fases diferentes para coqueluche. Uma fase que a gente chama de catarral, então o próprio nome já diz, é aquela rinorreia, normalmente hialina ou até mesmo purulenta. Lembrando que rinorreia purulenta não significa infecção bacteriana, mas
pode acontecer, né? A tosse é leve, uma febre baixa, e aí depois dessa fase catarral inicial, eu tenho essa fase paroxística que é marcada por essas tosses que ocorrem em rajadas, né? Após esse período de tosse, que pode levar aí muito tempo, como o Will falou, a gente tem uma fase que é chamada de fase de convalescência, que é aquela fase em que os sintomas vão diminuindo. Então pensa só a quantidade de gente que nesse momento em que a gente tá com várias doenças respiratórias, você no pronto-socorro não atendeu, que falaram assim: oi, eu vim por conta de que eu tô com uma tosse há mais ou menos um mês. Eu tive lá atrás um sintoma de gripe, meu nariz escorria, eu tive um pouquinho de febre, fiquei meio mal, tossi um pouco, e aí depois disso, toda hora a minha tosse vem com muita força. Então, quantas dessas pessoas vocês perguntaram como estava o estado vacinal? Eu garanto pra vocês que minimamente vocês não perguntaram pra quase ninguém. Isso também porque acontece na prática clínica, na minha prática clínica, na prática clínica do Will. Porque o pronto-socorro, infelizmente, ele tem fluxos que a gente acaba, às vezes, esquecendo dessas coisas. Mas é muito importante, quando você tá avaliando, você avaliar rapidamente se essa pessoa minimamente tem uma carteira vacinal. Ou minimamente faz um segmento em unidade básica de saúde pra avaliar se a sua carteirinha tá preenchida corretamente. Preenchida, eu digo, tomou a vacina, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o tratamento, mas uma peculiaridade da doença é, como você falou, Mafê, a fase inicial é uma fase catarral, pode confundir com outras doenças. Se a gente não estiver pensando de uma forma epidemiológica, ou seja, se eu não tô num local, eu não tenho algo pra suspeitar, eu não vou pensar em coqueluche. Que nem você falou, eu, assim, na minha prática clínica, né, a gente só vai perguntar de vacina quando é um caso de febre de origem determinada, um caso difícil, que você não sabe o que tá acontecendo. Você não vai perguntar sobre o cartão vacinal em alguém que tá ali com uma semana de sintoma gripal. E a importância da vacina entra aí, porque o tratamento, o seu principal benefício é mais no início da doença. E geralmente no início da doença a gente não pensa em coqueluche, ninguém vai pensar. Geralmente quando a gente até pode prescrever macrolídeo, no susto, sem querer, né? É uma coisa que normalmente é mais até mais frequente das pessoas pensarem: ah, não, pode ser uma infecção de vias aéreas superiores comum, e aí acabam, mesmo pensando em processos virais, prescrevendo aí uma ácitro. Ah, toma aí uma ácitro 5 dias. O que eu só queria abrir um parênteses pra gente infectologista, né? Pra quem tá ouvindo e é infecto, e assim, prescrever ácido pra qualquer dor de garganta, a gente meio que abomina, porque assim, a gente quase não vê mais benefício, né? Pra estreptococo, pra que você tá tratando o quê? Já não tem mais cobertura boa pra quase nada. Foi usado de forma indiscriminada na pandemia. O que fez com que as taxas de resistência aumentassem muito, por conta de que a meia-vida do macrolídeo ela é muito alta. Então, as pessoas podem ficar dando subdoses de antibióticos para bactérias e fazendo com que a resistência ao macrolídeo aumente exponencialmente, que hoje a gente nem consiga tratar bactérias comuns, como o estreptococo aí, com azitromicina. Exatamente, minha filha. Então, assim, para a gente pensar num diagnóstico, tem que conhecer, tem que desconfiar. Então, fica aqui a dica: se o paciente tem menos de 1 ano de idade, né, então população pediátrica, ou não tem o seu cartão vacinal atualizado, ou tá com tosse persistente, né, há mais de 10 dias, tem que desconfiar do diagnóstico. É muito importante isso, gente. E continuando, a gente falou de uma doença que é basicamente de vias aéreas superiores. É uma doença que é produzida, que, na verdade, a bactéria produz uma toxina que vai causar esses sintomas, né? Mas, mesmo sendo uma doença que aparentemente é benigna, com um curso benigno, eu tenho algumas complicações possíveis. Eu posso ter em bebês a apneia por conta dessas tosses persistentes. Eu posso ter pneumonia bacteriana secundária por conta da inflamação nas vias aéreas inferiores. Não só bacteriana, mas também viral, né? Alguns artigos que eu fui rever, eles traziam que alguns casos mais complicados é que traziam junto infecção por vírus sincial respiratório, influenza. Então, assim, entra tudo junto no pacote. Com toda certeza. E além disso, temos casos de pacientes que desenvolveram complicações como convulsão, encefalopatia e óbito. É uma doença que pode ter como desfecho o óbito. Uma doença imunoprevenível. Voltando a falar isso. Exatamente, Mafê. E, assim, quando você fala dessas complicações, eu vou só resumir alguns gatilhos pra gente pensar em coqueluche, que são coisas mais específicas do quadro clínico em si. Então, o primeiro que a gente estava falando é essa questão da tosse, sem ter esforço respiratório. Então, não chega o paciente ter uma falta de ar, digamos assim, é mais a persistência dos episódios da tosse. O paciente
fica cianótico, isso também fala a favor do diagnóstico de coqueluche. Ele tem essa tosse paroxística, a ausência de febre e uma coisa que traz laboratorialmente fala a favor de coqueluche é leucocitose muito alta. Acima de 30 mil é algo que já começa a falar a favor. Esse valor difere em algumas literaturas, mas eu vou usar como 30 mil aqui. Isso que o Will tá falando é importante porque a gente vai se munindo de provas pra pensar nisso. Mas, InfectoCast não está recomendando que vocês peçam hemograma pra toda dor de garganta e tosse, hein, galera? Vamos saber utilizar os exames complementares de acordo com as nossas hipóteses diagnósticas aí, hein? Perfeito. Dito isso, vamos falar um pouco sobre diagnóstico em cima, Fê? Vamos falar de diagnóstico, sim. Do diagnóstico, o que a gente precisa pensar aqui no Brasil, que tem uma coisa que até quando a gente fala de diagnóstico, me vem à cabeça, é a notificação compulsória. A coqueluche é uma doença de notificação compulsória. Então, ela é uma doença de notificação compulsória na suspeita. Eu suspeitei, eu vou ter que fazer uma cascata de questões para poder diagnosticar essa coqueluche. Então, todas as pessoas que eu suspeito, eu vou notificar a suspeita e a partir disso eu vou ter como fazer alguns exames. Que exames são esses? Bom, quando a gente fala de diagnóstico, o padrão ouro ainda é a cultura. Então, veio positivo a cultura, praticamente fecha o diagnóstico, é o melhor dos exames que tem. Mas a gente sabe que nem sempre essa cultura vai vir positivo. E ela vai depender de várias coisas, como depende do sorotipo, depende se esse paciente já está em uso de antibiótico, depende em que fase da doença, por exemplo. Se eu já estou além da fase paroxística para a fase convalescente, essa carga bacteriana já vai estar mais baixa e a chance de vir positiva a minha cultura é menor, mas a gente ainda é a principal forma de se fazer o diagnóstico. As referências colocam que os melhores resultados são dentro de 2 semanas após o início da tosse. Então, se você coletar essa cultura de nasofaringe, você tem maiores chances de positivar se for dentro de 2 semanas. E também, se ela positivar, eu consigo fazer uma avaliação de sensibilidade associada, se isso for preciso. Perfeito. Outra forma de se fazer o diagnóstico, que talvez facilitou nos últimos anos, é que você pode fazer o PCR, que é um método de diagnóstico que você vai fazer ele com qualquer material de via aérea e que vem muito mais rápido, acaba tendo uma sensibilidade melhor do que a cultura em si. Mas daí vamos para nossa realidade. Não é todo lugar, não é todo hospital, não é todo laboratório que você vai ter acesso ao exame. Mas, se possível, e se você está desconfiando de forma robusta desse diagnóstico diferencial, se recomenda fazer. A gente também tem de diagnóstico a possibilidade de realização de sorologia, mas é um ensaio que ele não é indicado para diagnóstico de pacientes em doença ativa, normalmente indicado para inquéritos ou estudos epidemiológicos de quem já teve contato com coqueluche ou não, tá? Então, foquem que para diagnóstico a gente vai falar na coqueluche de cultura de nasofaringe e PCR de materiais respiratórios, seja essa suave de nasofaringe ou até mesmo cultura ou coletado de secreção traqueal. Até porque a sorologia pode fazer reação cruzada com vacina e ela acaba, às vezes, mais atrapalhando que ajudando. Sim. Às vezes, de forma até, igual a Mafia falou, para você ter o dado epidemiológico, alguns autores indicam você talvez repetir o IgG com o tempo para saber se esse título aumentou, ou que talvez falaria a favor de fato de uma infecção. Mas isso é muito complexo, muito né? complexo pra gente querer usar isso no dia a dia de uma forma que não seja num contexto específico. Sim, com Só certeza. queria abrir um parênteses aqui. Todos os autores, vários assim, né, de uma forma geral, unanimidade no assunto, que o diagnóstico acaba sendo clínico. Então, se você vai analisar o paciente e achar que tem esse diagnóstico, já está indicado o tratamento. Mesmo assim, a gente indica que você faça a investigação justamente por essa questão que a Mafia falou de dados epidemiológicos. Se você faz diagnóstico em um paciente e consegue comprovar pro vizinho, pro irmão, pro familiar, para aquele que está convivendo com ele, é de extrema importância. Tanto que se você faz o diagnóstico e comprova, como a Mafia falou, é de notificação. Então, uma criança na escola que ficou com o quadro comprovado de coqueluche, precisa avisar a escola. Quem teve contato, precisam ter noção. Você precisa divulgar esse resultado e isso acaba sendo essencial quando a gente tá falando de coqueluche.
Ótimo. E acho que já falamos do diagnóstico, né? Dos diagnósticos diferenciais que a gente pode ter. Então, tosse prolongada pode ser causada por Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae, pneumonia por clamidófila, Bordetella bronquicéptica, Bordetella homensis, vírus sincicial respiratório, adenovírus. Várias coisas podem causar tosse persistente, né? Até mesmo doença do refluxo gastroesofágico, a gente sabe disso. Mas sempre precisa pensar que coqueluche é uma hipótese diagnóstica. É um diagnóstico diferencial aí que voltou à nossa listinha de tosse, né? Sim. Tosse crônica. Certo, Mafê, bora falar de tratamento? Bora falar de tratamento. A gente já deu uma introduçãozinha aí, né? O tratamento, então, é feito preferencialmente com azitromicina. Azitromicina. A azitromicina, então, eu vou falar aqui as doses de criança, porque como é uma doença de crianças, deve ter algumas pessoas pediatras que estão escutando a gente, então é bom dar uma revisadinha aí. Então, crianças menores de 1 mês, eu tenho uma dose indicada de 10mg quilo dose, uma vez ao dia, por 5 dias, mas sempre lembrar que a azitromicina em bebês menores de 1 mês de idade, tratados com ácitro ou com clárito, no caso macrolídeos, né, tem que ser monitorados por conta da possibilidade de estenose hipertrófica de piloro, tá? De 1 mês a 5 meses, as referências que eu tô usando aqui são um Sanford, tá, gente? Então, 10mg quilo dose, uma vez ao dia, 5 dias. E a partir de 6 meses, eu tenho uma dose de 10mg quilo dose uma vez ao dia no primeiro dia. E depois, 5mg quilo dose uma vez ao dia, do segundo ao quinto dia, no máximo 500mg. E no adulto, 500mg via oral no primeiro dia e do segundo ao quinto dia, 250mg. Na prática, a gente pode fazer 500mg pro adulto de todos esse período aí de 5 dias, porque não teríamos efeitos colaterais importantes por conta desse acréscimo de dose aí nesse primeiro momento, tá? Perfeito, Mafê. Só falando por que a primeira escolha a azitromicina, a gente sabe que dos macrolídeos são os antibióticos que são primeira escolha para o tratamento da bordetela, e dentre elas é ela que ganhou maior relevância nos estudos comparado aos outros do ponto de vista de tratamento e erradicação da bactéria e efeitos colaterais. Mas a segunda escolha tem a claritromicina, se necessário a gente pode utilizar ela como a segunda, e a terceira, caso indisponível as outras, a terceira escolha é a eritromicina e um diagnóstico ou a droga diferencial, uma outra opção caso intolerância ou alergia grave ao macrolídeo, o velho e bom sulfametoxazol, trimestoprim e o Bactri. Mas se a pessoa tem uma alergia à azitromicina, a chance dela ter alergia à sulfa é bem grande também, né? Por conta de que, lembrando aí, a sulfa é o principal antibiótico que causa reações alérgicas, tá? Mas as opções são essas aí. Fora que a azitromicina é uma vez ao dia, né? Claritromicina, a ganha da claritromicina é nisso. E só para explicar sobre o tratamento, quanto antes iniciado, melhor, né? Diminui o tempo de evolução da doença e os sintomas podem ser mais leves. Isso principalmente na fase catarral. E na fase paroxística, você talvez não tenha tanto benefício clínico, mas você já diminui a carga bacteriana e já consegue erradicar com esse período de tratamento. Então você diminui a chance de você estar espalhando a bordetela mundo afora. E aí, pensando em como essas pessoas precisam ser acompanhadas. É óbvio que a partir do momento de diagnóstico, como a gente falou, existe uma cadeia de eventos que vão se colocar. Então, um caso diagnosticado por conta de uma disseminação por aerossol, então contato pessoa a pessoa por aerossol, a gente tem uma cascata de avaliação de outras pessoas expostas à coqueluche. Principalmente quem convive no mesmo ambiente, né? Principalmente ambiente familiar. Então, a chance de uma infecção entre 2 membros da mesma família chega até 100 vezes. Então, fica aí, né, a precaução, né, e a atenção principalmente para o irmão do pacientezinho ali que pegou a coqueluche. E junto disso, como a gente falou, tem casos que podem ter doença grave, né? Os bebês e as crianças não imunizadas ou subimunizadas, né? Então, com menos do que 3 doses aí, elas podem ter quadros mais graves. Esse é um fator de risco. Mas a gente também tem pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoas com imunodeficiência, como, por exemplo, HIV em fase AIDS, obesidade e asma, e idade menor que 6
6 meses, que representa aí cerca de 90% das hospitalizações de coqueluche, são também fatores de risco para doença grave. Então é óbvio que olha-se para quem tá com a coqueluche e normalmente é uma criança, né? Mas a gente também tem que pensar em quem tá ao redor, tá? Perfeito, Mafê. E, assim, uma das evoluções de gravidade da doença, como eu tinha comentado, é esse aumento da leucocitose. Isso é muito significativo, isso é uma resposta do organismo que acaba, talvez a gente fosse comparar com uma tempestade inflamatória, isso pode levar a uma grande gravidade e o paciente apresentar um leucócito de 40, 50 mil, que aumenta a viscosidade sanguínea. Isso pode ter, junto com a hipertensão pulmonar, levar a um desfecho pior, ou seja, é algo que está muito correlacionado, um fator de risco isolado para a mortalidade. Já se estudou algumas formas de você conseguir tratar isso. Entre os procedimentos para redução leucocitária, a plasmaférese apresenta um custo muito elevado e os efeitos adversos graves. Então, acaba sendo uma indicação meio controversa para você tentar usar ela nesse momento. Existe a exotransfusão sanguínea, que é algo que, assim, existe alguns relatos de caso com maior benefício, uma tendência que talvez isso na literatura vale mais a pena. Alguns relatos de caso que não viram benefício, mas é algo que alguns autores são mais favoráveis a você usar. Sobre outras terapias que a gente pode usar, principalmente para a questão dos sintomas, da tosse, né? Isso, normalmente a tosse é um sintoma que bate no pronto-socorro, né? É o sintoma que pode levar essa pessoa a buscar ajuda no pronto-socorro. Então, no passado, por exemplo, o corticoide é algo que era muito utilizado, tinha assim a sensação que talvez ele melhorasse essa questão, mas já caiu assim na literatura, vários estudos comparando não viram benefício, então não é estimulado se a usar, inclusive se recomenda não usar corticoide, até pelo risco de aumento de imunossupressão num paciente que vai estar vulnerável a não só a coqueluche, como outras infecções respiratórias. Dentre outras drogas, xaropes, antihistamínico, anti-inflamatório, nada demonstrou muito benefício na literatura, então também não é estimulado a que se use. O que se tem de mais concreto é que mantém a hidratação do paciente, então ser favorável a manter ele hidratado, né, sempre lembrando da euvolemia, o que acaba facilitando a fluidificação das vias aéreas e talvez facilitando essa questão dos sintomas respiratórios. Cuidar com a questão de estímulos para tosse, então, por exemplo, quedas de temperatura brusca, passagem de sono nasointeral, colocar na balança, né? Às vezes o paciente vai estar precisando, se for necessário passar uma sonda, passar em um ambiente monitorizado, preferencialmente com suporte de oxigênio, porque isso pode desencadear um reflexo de tosse que pode levar aí à piora dos sintomas. Show de bola, Will. Acho que temos, não é mesmo? Então acho que demos uma bela revisada em coqueluche, é um assunto que gostei de estudar. A gente acha que sabe, mas não sabe nada, né? Pois é. E o que a gente gostaria de deixar de muita mensagem pra vocês é: vacinem-se e estimulem a vacinação de todos os pacientes que vocês têm contato. Todo momento, em qualquer consulta, é uma oportunidade para você avaliar a carteira vacinal de qualquer pessoa que você atende, independente da idade e independente do problema de saúde ou cuidado em saúde que ela vai fazer com você. É uma doença que, estudando, né, e até assim, eu já cheguei a ver um caso durante a faculdade que foi no Hospital das Clínicas lá no Paraná, que, assim, era muito sofrido pro paciente pediátrico. Assim, se para um adulto ficar tossindo já é muito ruim, então era um sofrimento pro neném, aquela questão arrastada e os sintomas. É uma doença que a gente vê que, assim, a qualidade de vida do paciente, de uma forma geral, assim, perde muito e é uma doença com potencial de evoluir com gravidade. Algo que é completamente desnecessário. Hoje a gente tá até comentando sobre isso, então, mais uma vez, salientando a importância de vacinas salvam vidas. Ótimo, gente. Então, muito obrigada para quem acompanhou a gente até agora e um beijão. Falou! Semibreves, edição de podcast.